JVC, saudações, um grande abraço. Estou aqui agora para fazer uma breve retratação acerca dessa questão que eu acusei a questão de ser um tanto anacrônica, beleza? E essa acusação no campo historiográfico é uma acusação que tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita... é uma acusação muito pesada. E depois um amigo aqui do canal, Lucas Carlisto, ele alertou, né, de uma historiografia que contraria a perspectiva que eu trouxe no vídeo anterior, né? Que existe dentro da historiografia um pensamento distinto do que eu trouxe no vídeo anterior. O que foi que eu falei no vídeo anterior? Eu queria me retratar aqui, desculpa. Me retratar rapidamente aqui. É o seguinte: eu considerei que essa referência a Alagoas, né, dentro desse recorte temporal, poderia ser considerada anacrônica, haja vista que ainda não tinha havido o processo de emancipação política em Alagoas, ali no 17, em 1817, e que ainda não havia uma unidade administrativa propriamente dita formada, beleza? E eu considerei que a questão poderia estar incorrendo em um certo anacronismo. E essa acusação era um tanto grave. E diante disso eu vou fazer aqui uma breve retratação, considerando que sim, existe um pensar historiográfico distinto desse. E eu vou explicar rapidamente o porquê. Beleza? Então, é o seguinte. Deixe-me abrir aqui uma página do blog. Para a gente explicar isso aqui rapidamente. Existem dois historiadores que eu queria citar aqui. Um é o historiador Dirceu Lindoso, e eu abri aqui uma obra, que é um livro, uma reportagem bem interessante, Alagoas 200 anos, que é um livro, uma reportagem que o autor, Odilon Rios, ele entrevista alguns historiadores, né, dentro da historiografia alagoana, para pensar a história de Alagoas. E um deles é o nosso Dirceu Lindoso, historiador. E na página 21, quando perguntado Dirceu Lindoso sobre os temas históricos, né, de Alagoas, na página 21, Dirceu Lindoso faz a seguinte afirmação, e eu vou tentar desenvolver ela e dialogando com um artigo do historiador Antônio Felipe Pereira Caetano, intitulado Existe uma Alagoas Colonial. Olha o que Dirceu Lindoso coloca. Sintética a afirmação, mas relevantíssima para a gente aqui. Ela vai sintetizar o que a gente quer trazer. Ele diz assim, Alagoas já se prefigurava antes de 1817. Observe bem, Alagoas já se prefigurava antes de 1817. O que é que acontece? Dirceu Lindoso vai desenvolver a ideia de que o evento de 1817 foi um evento que foi uma consequência de um processo que esse espaço geográfico já vinha vivendo, um processo de autonomia, um processo de em que essa unidade, essa região, ela vai ganhando uma autonomia. E o que acontece em 1817 é consequência disso, né? Então, quando ele diz Alagoas já se prefigurava antes de 1817, é que ele está dizendo, olha, Alagoas podemos considerar que já tinha uma identidade antes mesmo de 1817.
Dessa forma, portanto, não seria um anacronismo se referir a Alagoas, se referir a essa identidade antes de 1817, como eu afirmei no vídeo anterior. Então é uma perspectiva historiográfica que inclusive vai ser discutida pelo historiador Antônio Felipe Pereira Caetano. Eu trouxe aqui 2 citações dele. Eu também vou deixar o link no vídeo aqui, na descrição. Ele escreveu um artigo intitulado "Existe uma Alagoas colonial?" É uma interrogação. Notas preliminares sobre os conceitos de uma conquista ultramarina. Tá aqui o link do artigo, foi publicado, e ele discute e amplia um pouco mais essa discussão, corroborando em certo sentido com Dirceu Lindoso, que a independência, abre aspas, conquistada em 1817, concordando com Lindoso, foi uma resposta imediata a uma consolidação física territorial ilustrada em 1706 a 1712, como também fruto de uma elite local que buscava um aparelho estatal livre de intervenção pernambucana, ampliando as possibilidades de aquisição de cargos e benefícios. Mas não foi só isso. Acreditamos que 1817 também sinalizou uma posição, uma tomada de lado e adoção de um projeto. Então observe, corroborando com o Dirceu Lindoso, quando disse que Alagoas já se prefigurava antes de 1817, o Antônio Felipe Pereira Caetano vai trazer essa temática de uma elite já que se formava nesse espaço, que queria, né, essa atuação livre do aparelho estatal da intervenção pernambucana, ou seja, já vinha se consolidando esse processo de autonomia, e o 1817 é um resultado, certo? É uma consequência. A maneira como isso se apresenta dentro das fontes historiográficas é a existência de documentos, né, referentes a Alagoas e que trazem referência, né, à expressão províncias das Alagoas, expressões estas que podem indicar, né, dentro do campo da pesquisa histórica, já esse processo de autonomia, beleza? Já esse processo em que Alagoas já é vista como uma identidade, corroborando com a afirmação de Seu Lindoso, que ela já se prefigurava, ou seja, ela já tinha uma identidade antes mesmo do 1817, beleza? Então fica aqui minha retratação, né? E agradeço aí Lucas Carlisto por ter me alertado. Eu tô com essa obra aqui, Alagoas 200 anos, do Odilon Rios, e ainda não tinha folheado com atenção essa parte, e aqui fica essa retratação que existe sim uma perspectiva histórica que olha para Alagoas antes do processo da emancipação em 1817, já com um olhar de elementos de identidade presente, de modo que a gente pode se referir sim a Alagoas antes desse evento de 1817. Beleza? Então é isso. Fico grato e fica aqui essa retratação sobre o recurso da questão. Eu vi até que o professor... Vamos voltar aqui para a questão. Aqui rapidinho. O recurso da questão trilhou outro caminho e não por uma, entre aspas, acusação de anacronismo. Trilhou outro caminho e eu vou mostrar para vocês aqui, O professor trilhou um caminho de que não
essa relação entre a Revolução do Haiti e o impulsionamento da produção do açúcar, não existe. É difícil a gente montar uma relação direta, uma relação quase que consequencial direta entre Revolução do Açúcar e aumento da produção do açúcar, especificamente em Alagoas. É esse trilho de argumentação que ele elabora para tentar solicitar uma anulação da questão e um recurso contra a questão. Beleza? Então é isso. JVC, saudações, um grande abraço.